Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema super fascinante e entender como a telemedicina e a inteligência artificial estão mudando para melhor a vida de quem convive com diabetes. Sabe, lidar com o diabetes sempre foi uma espécie de quebra-cabeça gigante na área da saúde. Exige muita disciplina, anotações o tempo todo e aquelas idas constantes ao médico. Mas, olha que interessante, as pesquisas mais recentes mostram que essa é uma das áreas que mais tiram proveito do atendimento à distância. É literalmente como se a medicina estivesse passando por uma daquelas grandes atualizações de sistema do nosso celular, sabe? Deixando o controle da condição muito mais integrado e bem menos invasivo. Então vamos explorar isso a fundo e ver o que os dados estão nos dizendo. Para a gente começar a entender essa revolução de verdade, é muito interessante notar o contraste enorme entre dois mundos. De um lado, temos aquela rotina antiga que, convenhamos, é super cansativa. Acordar cedinho, pegar trânsito, encarar filas enormes na clínica e, no fim, mostrar um caderninho cheio de anotações feitas à mão. Era um tipo de cuidado quase que 100% reativo. A gente esperava o problema acontecer para só então pedir ajuda. É bem parecido com dirigir um carro antigo que não tem painel nenhum. A gente só descobre que o motor está fervendo quando a fumaça começa a sair do capô. Mas, por outro lado, agora surge a nova rotina, uma verdadeira atualização moderna. Envolve smartphones, consultas direto do conforto do sofá da sala e, o mais importante, uma gestão totalmente proativa. Essa tecnologia tira todo aquele peso do dia a dia e transforma um processo que era exaustivo numa coisa contínua e muito mais leve. E bem no centro dessa nova rotina toda, a gente encontra uma tecnologia fundamental, a famosa Internet das Coisas, ou IoT. O nome pode até soar meio técnico, meio ficção científica, mas a lógica por trás é brilhante e já está super presente no nosso dia a dia. Basicamente, é a ideia de pegar dispositivos que já são usados e conectá-los à internet para compartilhar dados em tempo real. Para simplificar bastante, imagina um detector de fumaça inteligente instalado em casa. Ele não vai ficar lá quieto esperando a casa inteira pegar fogo para avisar que deu problema, certo? Ele apita logo nas primeiras partículas de fumaça. E com o controle do diabetes, a internet das coisas faz exatamente a mesma coisa. Em vez de esperar uma crise grave chegar, como uma hipoglicemia severa, o sistema avisa o paciente e a equipe médica assim que a fumaça, ou seja, qualquer pequena alteração nos níveis de açúcar, começa a dar as caras. Vendo como isso funciona na prática, passo a passo, a gente nota uma rotina diária super tranquila graças aos monitores contínuos de glicose. Primeiro, um dispositivo bem pequeno, lá no braço, fica registrando os níveis de açúcar o tempo todo. Depois, o sistema não guarda só um monte de números soltos, ele desenha gráficos automáticos de tendência direto na tela do celular. E o terceiro passo, se qualquer coisinha sair do trilho, um alerta toca na mesma hora. Voltando para a analogia do carro, é igualzinho ao marcador de combustível. Ninguém precisa encostar o carro, abrir o tanque e enfiar uma vareta lá dentro para saber quanta gasolina ainda tem. O painel avisa o tempo todo e acende aquela luzinha amarela bem antes de o carro parar. Essa tecnologia traz uma paz de espírito absurda, porque tira totalmente aquela obrigação chata de ficar fazendo ponta de dedo e verificações manuais o dia inteiro. E tudo isso nos leva a uma mudança de cenário que é um verdadeiro divisor de águas. A consulta médica literalmente se muda para a sala de estar. O diabetes não era aquelas condições que a gente olha uma vez por ano e pronto. É um tratamento contínuo que pede ajustes muito frequentes. Em casos mais sensíveis, essas consultas podem acontecer até toda semana. Agora, imagina o impacto disso, o custo financeiro, o gasto com transporte, fora as horas e mais horas perdidas em sala de espera ao longo dos anos. O atendimento remoto simplesmente corta essas barreiras logísticas pela raiz. Ao transferir o ambiente clínico direto para o sofá de casa, o sistema economiza o tempo precioso de quem precisa de cuidado e, de quebra, garante que o tratamento não seja abandonado no meio do caminho só por causa daquela exaustão de ter que se deslocar o tempo todo. E um ponto importantíssimo, a telemedicina não é só uma ligação de áudio glorificada. Ela é extremamente visual e interativa. A avaliação feita remotamente, direto na casa do paciente, traz vantagens cruciais. Pela câmera do celular ou do computador, a equipe médica consegue entrar na rotina real e diária da pessoa. É muito parecido com quando a gente liga para o suporte de TI para consertar o computador à distância. O técnico olha a nossa tela, vê exatamente onde a gente está clicando errado e já ajuda a arrumar na hora. Numa consulta virtual, a equipe consegue ver se o medidor de glicose está sendo segurado do jeito certo, dá uma olhada em como a insulina está guardada lá na geladeira e já ajusta a forma de aplicação no mesmo instante. Isso garante que todos os equipamentos em casa estejam sendo usados com perfeição, num nível de detalhe que um simples bate-papo num consultório físico dificilmente conseguiria ter.
Agora, o ponto principal é entender onde tudo isso vai nos levar a longo prazo. Porque as consequências desse acompanhamento constante são muito claras. De um lado da balança, a gente tem aquelas complicações que são totalmente evitáveis. Descompensações graves que, misturadas com problemas silenciosos como colesterol alto e hipertensão, podem levar a infartos, derrames e até amputações. Mas do outro lado, a gente tem um cenário de uma saúde estável, que é alcançado com esse monitoramento sem pausas e com ajustes proativos. Mais uma vez, pensando no nosso dia a dia. É como fazer a troca de óleo e a revisão do carro direitinho na data certa. Mantendo essa vigilância, a gente evita uma falha catastrófica no meio da estrada. Facilitando esse contato rápido com a equipe médica, a telemedicina reduz drasticamente a necessidade de correr para um pronto-socorro ou passar por internações dolorosas. E se a gente pensar na telemedicina como uma ponte construída, a inteligência artificial é a ferramenta avançadíssima que viaja por ela. Aqui, a IA age como um verdadeiro scanner de segurança automático para a saúde dos olhos. Sabe, uma das complicações do diabetes é a retinopatia, que afeta os pequenos vasos sanguíneos dos olhos e pode até levar à perda de visão se ninguém perceber a tempo. Dá para pensar na inteligência artificial nos postos de saúde como um corretor ortográfico super potente, só que para os olhos. Igualzinho ao corretor do celular que sublinha de vermelho uma palavra digitada errada antes de a gente enviar a mensagem, a IA escaneia as imagens do fundo do olho e destaca qualquer anomalia minúscula automaticamente. Isso cria uma triagem super rápida antes que qualquer dano grave e irreversível aconteça. E quando a gente olha para o impacto prático dessa tecnologia oftalmológica, se depara com um número que chama muita atenção: 70%. Estudos mostram que usar a inteligência artificial para fazer esse rastreio automático pode aumentar em até 70% o número de pacientes avaliados ali na atenção primária. Gente, isso é absolutamente gigantesco. Antigamente, conseguir um exame detalhado de retina significava ter que ir até um centro super especializado, o que criava filas enormes e meses intermináveis de espera. Agora, com a IA servindo como esse primeiro filtro inteligente direto no posto de saúde ou por plataformas conectadas, a gente vê uma verdadeira democratização. Isso multiplica a capacidade de atendimento sem comprometer a qualidade de jeito nenhum. Então, para amarrar tudo isso, o grande resultado macro dessa atualização tecnológica é um sistema de saúde de fato democratizado. A telemedicina e a internet das coisas derrubam as fronteiras geográficas. Um especialista lá de uma grande metrópole agora tem o poder de monitorar a glicose e oferecer um cuidado de ponta para populações em regiões super distantes ou com poucos recursos. Isso não só otimiza as filas de espera, como derruba bastante os custos de operação do sistema como um todo. Mas olha, talvez o mais incrível seja o último ponto dessa nossa lista: o empoderamento do autocuidado. Quando o sistema coloca dados claros, alertas antecipados e suporte remoto na palma da mão, ele basicamente entrega o volante da própria saúde de volta para o paciente, garantindo uma adesão muito maior e mais tranquila ao tratamento. E para encerrar a nossa explicação de hoje, fica aqui uma reflexão baseada em tudo que a gente acabou de ver. A tecnologia já derrubou as barreiras físicas, transformou o sofá de casa num consultório de alto nível e botou a inteligência artificial para ler o fundo dos nossos olhos de forma preventiva. O acesso a esse cuidado especializado simplesmente não tem mais fronteiras. Então, com o monitoramento acontecendo o tempo todo e os algoritmos ficando mais espertos a cada segundo, qual vai ser o próximo grande limite que a medicina conectada vai superar? Será que vamos ver a entrega de medicamentos totalmente automatizada, chegando na porta de casa baseada nessas leituras em tempo real? Fica o questionamento. Deixamos aqui o agradecimento por acompanhar mais esta explicação e que a gente continue sempre com o fascínio de entender como os dados e a ciência estão redesenhando o futuro da saúde.